vale um voto, professor? Olha, isso pode ser mensurado. Eu sou economista. Né? Eu sou economista e isso pode ser mensurado. Nós podemos mensurar quanto vai valer um voto em qualquer lugar pela votação que os candidatos vão obter. Por quê? Porque nós temos uma legislação federal, é lei federal, que é a lei que coloca recursos no fundo eleitoral para os partidos políticos distribuírem com os candidatos. Lei federal, aprovada no Congresso Nacional. Então isso é legal. Então, os partidos políticos, de acordo com a sua bancada no Congresso, têm direito a tantos milhões de reais. Uns mais, outros menos, dependendo do tamanho da bancada federal. Pois bem, esses recursos eles são distribuídos com os candidatos. São distribuídos com os candidatos. Então, de acordo com a votação de cada candidato e de acordo com os recursos do fundo eleitoral que ele legalmente recebeu e que presta contas legalmente à Justiça Eleitoral, a gente vai saber quanto vai custar um voto. E esse custo ele vai ser diferente de candidato para candidato. De candidato para candidato. Vai ter candidato que o custo do voto vai sair a R$20. Tem candidato que o custo do voto vai sair a R$10. E tem candidato que o custo do voto vai sair R$300, às vezes até a R$500 o voto. Isso não está se dizendo aqui que a pessoa chega para o eleitor e dá R$500. Não, não se trata disso. Isso é, por exemplo, aluguel de avião. Aluguel de avião é caro. Então, quem está viajando de avião para lá e para cá, para lá e para cá, veja bem, o cara tem voto em Santa Filomena. E ele tem voto em Cajueiro da Praia. Ele tem voto lá em Fronteiras. Ele tem voto em Uruçuí. Ele tem voto em Picos. Como é que ele faz essa campanha? De carro não chega. Vai de avião. Aí tem o aluguel do avião. Mas isso tem a nota fiscal. É prestado conta na Justiça Eleitoral. Mesmo no carro. Você faz uma viagem daqui para Parnaíba, são 400 quilômetros. Vai para Picos, mais 400 quilômetros. Vai para Oeiras, mais 300, 400 quilômetros. Quando você termina e olha quantos quilômetros você rodou, aí você vai ver quanto de combustível você gastou para poder se transportar. Tem nota fiscal, prestado conta na Justiça Eleitoral. Tem as pessoas que trabalham na campanha, inclusive pessoas que têm carteira assinada. Carteira assinada. Você abre um escritório, o escritório tem uma secretária, tem uma pessoa que faz a limpeza do prédio, tem uma pessoa que faz a vigilância do prédio, tem uma pessoa que é um motorista. Então essas pessoas também têm carteira assinada, presta contas à Justiça Eleitoral. Então essas despesas, elas variam de candidato para candidato. Por exemplo, eu não ando de avião. Então, certamente, as minhas despesas são menores do que quem anda de avião. Não, é porque eu não tenho condições de andar de avião. Tá. Imagina, eu não tenho um prefeito me apoiando. Quem tem prefeito apoiando, a conta é maior. Eu não tenho um prefeito me apoiando. Então, quem tem, a conta é maior. Eu não tenho um vereador me apoiando. Quem tem vereador apoiando, a conta é maior. Então, né, isso é o custo do voto. Por isso é que aquele deputado que eu me referi dizia, liso é inelegível. Por quê? Porque como é que ele vai pagar essas despesas, que são despesas de campanha? E aí eu estou falando aqui e repito, lei federal, recursos que são disponibilizados para os partidos políticos dentro da lei, é o fundo eleitoral, tem nota fiscal de tudo, presta-se conta com a Justiça Eleitoral. Mas tem gente que recebe mais, tem outros que recebem menos, tem outros que recebem bem menos. E aí você pergunta quanto custa. Quando terminar a campanha, pela prestação de contas, a gente vai saber quanto custa cada voto. Né? Que, aliás, o Brasil é um país muito criativo. Nós temos aqui engenharia criativa, temos contabilidade criativa e essas coisas acontecem por aí afora. Nós estamos batendo papo com o Clebão. Tem muito ainda para rolar. Toque no sininho, inscreva-se no nosso canal e vem com a gente. Essa produção tem patrocínio do Rumo Digital, do Portal Global de Notícias Sertão lá no conteúdo, da Selo Marketing, do Estúdio Sertão, da Venda Inteligência e Reputação de Marcas da Cigene Consult. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Doutor Kleber, um livro de cabeceira. Um livro que eu já li e reli várias vezes, Vidas Secas, de Graciliano Ramos.
é uma reportagem sobre o Nordeste brasileiro e a vida do povo do Nordeste brasileiro, com todos os sacrifícios, com todos os desafios. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um livro que eu li várias vezes e recomendo a leitura. Professor, o que o senhor ainda não fez que gostaria de fazer? Para dizer a verdade, é até difícil eu dizer isso, porque dizem que quando a gente pensa que já fez tudo é porque está na hora de morrer. E eu, obviamente, não quero morrer de jeito nenhum. Mas as pessoas falam, ó, 3 coisas na vida a gente tem que fazer. A gente tem que ter filhos, eu já tive meus filhos, graças a Deus, amo meus filhos, já tenho um neto. Escrever livro, eu já escrevi livros, e tenho agora ainda um livro que já está pronto, eu vou terminar a campanha, eu vou terminar de ajeitar para mais um livro que eu vou dar àqueles que quiserem ler, né? Escrevi livros, então, tenho filhos, escrevi livros, e plantar árvores. Eu já plantei também árvore. Plantei árvore de sombra e plantei árvore frutífera. Plantou pé de ipê? Pé de ipê, rapaz. Eu sou apaixonado pelo ipê. Já plantei pé de ipê. Roxo, branco ou amarelo? Os 3. E plantei também o caneleiro, que é uma árvore linda, maravilhosa, que é a árvore oficial de Teresina, da cidade de Teresina. Então, já plantei. E, assim, essas coisas eu já fiz, né? E a praia, eu venho da praia e vou à praia, eu sou apaixonado pelo mar, pela praia. Você também é pescador? Não, porque eu tentei. Tem candidato pescador. Tem. O Silvio Mendes é um grande pescador. Mas eu tentei... Peixe grande, quando eu entro numa canoa, sobretudo no mar, que começa aquele balançar, eu fico nauseado, então é horroroso. Mas eu acho lindo a pescaria e os pescadores vão e voltam, e eu estou ali na beira da praia, eu vejo o trabalho deles, é a coisa mais linda do mundo. Viagem para cidades, né, que eu gostaria de ter ido. Tem 2 locais que eu ainda gostaria de ir. Aliás, tem 3 locais que eu gostaria de ir, e se Deus quiser eu irei. Eu gostaria de ir ao Egito para conhecer as pirâmides, que eu só conheço por cinema, televisão e fotografia. Aquilo faz parte da história da humanidade. Eu gostaria de ir ao local onde Cristo nasceu, onde Jesus Cristo nasceu, lá no Oriente Médio, né? Israel, depois ir ali para Palestina, né? Por onde Cristo andou, também é um sonho que eu tenho. E tenho vontade também de ir para Machu Picchu, que é uma região do Peru, né? Que é muito linda, muito bonita, mostra coisas da ancestralidade nossa. Então, esses 3 locais eu ainda desejo ir, e se Deus quiser, eu irei. Você é espiritualista? Eu tenho uma espiritualidade muito, muito forte, né? E eu era um homem assim, meio descrente das coisas, mas eu passei por coisas na minha vida e a única resposta que eu encontrei é que Deus existe, que Deus é generoso e que Deus está sempre conosco. Eu tive alguns momentos muito difíceis na minha vida, né? Problema de saúde na família e tal, com filhos meus, e foram momentos em que eu disse, olha, se até aqui eu era um meio descrente, daqui para frente agora eu sou um crente, eu acredito que Deus existe, eu acredito que milagre existe, sim, porque o que eu vi, o que os médicos me disseram, era só milagre. Médico chegar para mim e dizer, olha, se entrar na UTI, a gente não garante que volta. Entrou, saiu com vida e, graças a Deus, está vivendo bem hoje. Então, isso fez com que a minha espiritualidade viesse à tona, emergisse muito fortemente, e eu acredito e eu respeito, né? É claro que tem aquelas coisas que a gente vê que são exageradas, mas eu não olho para aquilo. Eu olho para Deus, eu olho para que Deus faz para a gente de bom, eu olho para que a gente possa ter de bom, e isso é dado por Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, existem os estudiosos, cientistas, né? Normalmente a ciência se afasta da religião, mas existem cientistas que dizem que a pouca ciência afasta de Deus e muita ciência aproxima de Deus. Porque tem coisas que não têm explicação, e a explicação é divina. Era um filho seu? Um filho e uma filha. Um filho e uma filha, né? Graças a Deus estão muito bem. Graças a Deus, muito bem. Tem vida após a morte, professor? Olha, existem segmentos
que diz que sim, que tem vida após a morte. Inclusive, Cristo ressuscitou, né? Os cristãos acreditam, Cristo ressuscitou, né? Então, e ele disse que voltaria e ressuscitaria as pessoas, né? Cuidaria dos vivos e dos mortos. Iriam ressuscitar também aqueles que fossem julgados, né, por ele e tal. Você tem, por exemplo, isso eu estou falando do cristianismo, né? E Cristo é o grande exemplo que nós temos. Mas você tem os espíritas, os que praticam o espiritismo, eles acreditam que todos nós temos uma vida depois da outra, inclusive que a gente vem para cá e tal, e passa um determinado... Desencarna, é tanto que ele não fala em morte, ele fala em desencarnar. Desencarna dessa matéria que a gente tem e volta numa outra matéria para poder dar sequência e tudo mais e tal. Então existem esses pensamentos, essas ideias, né, e essa crença, né, de que sim, existe. E o cristão que crê, né, ele crê numa vida após a morte. É tanto que, quando você vai a uma missa de alguém que faleceu, do 7º dia, do 30º dia, 1 ano e tal, lá no ritual tá dito que eles não falam da morte, eles falam da vida, né? Celebram a vida. Morrer, né, para nascer. Morrer para nascer, né? E Cristo acho que foi o grande exemplo para mostrar para as pessoas como que é, né? A cena é belíssima, né? Cristo morreu, coloca lá na sepultura dele e ele sai de lá, né? Aparece para Maria Madalena e depois Maria Madalena vai para os apóstolos e diz que Cristo ressuscitou. Os apóstolos não acreditaram e tal, e depois eles passaram a acreditar e teve Tomé, né? Tomé que disse Tomé disse que não, só se visse, né? E Cristo apareceu depois para Tomé. E mais do que aparecer para Tomé, quando viu, Senhor, ele disse, não, agora você vai tocar aqui na chaga, que era onde tinha entrado os pregos, né, que pregou na cruz, você vai tocar aqui. Então, assim, crê para ver e toca para sentir. Então, quer dizer, isso mostra para a humanidade, né, que nós precisamos cuidar da nossa, não só da parte física que a gente cuida para ter uma vida saudável e tudo mais, mas a gente também precisa pensar e cuidar da nossa parte espiritual para a gente viver bem com a gente mesmo e viver bem com as demais pessoas. Aliás, a religião, ela é importantíssima. Todas as religiões, elas são muito importantes pelos valores que elas carregam consigo, pelos valores que elas disseminam para as pessoas. O respeito à vida. O respeito à vida é um valor que a religião prega. O respeito ao outro é um valor que as religiões pregam. A solidariedade, valor que as religiões pregam para as pessoas. Então, o respeito à vida, o respeito ao outro, a solidariedade, né? Então, são muitos valores, né, importantes. Você pega os 10 mandamentos, por exemplo, né? Os 10 mandamentos, né? Respeitar pai e mãe, não matar, não roubar, não desejar o mal ao outro, não desejar a mulher do próximo. Quer dizer, um conjunto de valores que são importantes para a gente viver em grupo, viver em sociedade, para a gente viver bem consigo e viver bem com os outros. Então, isso eu acho muito importante. E isso eu acredito e no que eu posso, eu faço uma pregação disso também, embora eu não tenha nenhuma atividade, nenhum ofício, né, de liderança religiosa, não tenho. Sou homem de fé? Eu tenho fé. Temente a Deus? Já houve uma época em que eu não tinha, mas depois dos 2 eventos que eu falei há pouco, eu sou um homem de fé. E eu sou um homem hoje que acredito em Deus e sou temente a Deus. Muitas coisas eu recorro a Deus. A Deus. Todo dia antes de dormir, todo santo dia, onde eu estiver antes de dormir, eu rezo. Eu rezo o Pai Nosso, que é uma oração que foi Cristo que deixou para nós, e todas as religiões utilizam o Pai Nosso, né? Toda noite eu rezo o Pai Nosso, e eu peço... É curta e grossa. Exatamente, e eu peço por mim, peço pelos meus filhos, peço pelos meus amigos, peço por aqueles que precisam. Eu faço isso todas as noites. Algumas pessoas muito queridas minhas, que já não estão conosco, eu peço que, pela alma das pessoas, assim. Então,
Eu peço para que estejam num bom local, que estejam descansando, que estejam em paz, né? Quer dizer, toda noite eu faço minhas orações, eu faço esses. Eu não peço nada para mim pessoal, porque eu sou um homem abençoado. Eu sou filho de uma zeladora da escola do estado, vim da Parnaíba para cá, e eu sou um homem abençoado. Eu vim para cá, fui para a universidade, tenho um mestrado, tenho um doutorado, sou professor da universidade, fui 5 vezes secretário da Prefeitura de Teresina, fui candidato a prefeito, agora sou candidato a deputado federal. Eu tenho filhos que um é médico, concursado e trabalha no Rio Grande do Sul, o outro é advogado, concursado, trabalha no Ministério Público do Estado, a outra daqui a pouco vai ser advogada. Tenho outra filha linda e uma neta maravilhosa. Quer dizer, eu vivo, graças a Deus, eu vivo... Tem tudo sobrando. Eu tenho tudo bem, eu vivo bem. Então, não peço nada material para mim, eu não tenho um desejo material nenhum mais. Que Deus já me deu o que eu preciso, e o que eu tenho é suficiente. Eu peço mais do ponto de vista da paz, eu peço mais do ponto de vista do bem-estar, eu peço mais do ponto de vista para que aquelas pessoas que não estão mais conosco encontrem a paz de espírito, da alma, e que a gente tenha paz, as pessoas vivam em paz, né? Quer dizer, imagina, quanto mais em paz as pessoas vivem, menos conflito a gente tem. Quanto mais as pessoas estão bem consigo mesmo, menos conflitos acontecem, né? Então eu sempre peço pela paz, eu sempre peço pela concórdia, eu sempre peço pelo fim dos conflitos, né? E, enfim, para que as pessoas vivam bem, né? As pessoas vivam bem. Quer dizer, isso é importante, né? Isso é importante. Eu fui um homem dedicado à ciência, né? Eu fiz o mestrado, você faz o estudo científico, né? Eu fiz o doutorado, você faz o estudo científico, mas as coisas que ocorreram na minha vida me aproximaram muito fortemente da espiritualidade e muito fortemente da crença, né? Dos valores, né? Dos valores cristãos, né? Mas não é só os valores que... As outras religiões, você pega o budismo, o islamismo, outras religiões de matriz africana, se você for olhar os valores que elas pregam, você está lá, todas elas têm valores em comum. Então é importante a gente, ao invés de olhar coisas que é menos importante ou querer demonizar alguma coisa ou querer criminalizar outra coisa, não, vamos olhar o que tem de bom em todas elas. Eu converso com essas pessoas todas. Olha, se essas pessoas querem o bem do outro, para que coisa mais maravilhosa você desejar o bem do próximo? Se você quer que o outro tenha uma vida saudável, para que coisa mais maravilhosa? Se você é solidário com aquele que está sofrendo, com aquele que está precisando, coisa maravilhosa. Então, eu acho que a gente tem que cultivar. Nós precisamos muito disso. O mundo, ele sabe, ele com muitas invenções, com muitas coisas, o mundo ele foi se materializando muito e foi se desviando muito dessa parte espiritual, que é uma parte importante para as pessoas, né? Que eu julgo importante para as pessoas, né? Só não anda de navio porque ele traz Dawson. Pois é, eu tinha uma vontade muito grande de conhecer Alcântara. São Luís, você pega lá aquelas balsas grandes, né, e você atravessa para ir para Alcântara. E eu tinha muita vontade e muito receio, porque baldeava muito, aquelas ondas muito altas, e aquilo me nauseava e tal. Mas um dia eu disse, eu vou. Rapaz, foi um sufoco. Um tormento. Eu desmaiei. A capitã era uma mulher que estava no comando daquela grande balsa, Bonita. né? Sim, era uma mulher, uma profissional, sabe? E quando ela percebeu, eu estava ao lado dela, sentado aqui num banco ao lado dela, quando ela percebeu que eu estava assim, desfalecido, Amarelando. Eu já estava mais do que amarelado. Ela foi que disse, olha, suba ali no convés e se deite. Suba lá e se deite, para você poder ter o oxigênio, para você poder respirar melhor para você. E eu fui, e me deitei. E lá eu perdi os sentidos por alguns segundos. Então nunca lhe convido para um passeio de navio. Não é o melhor convite para mim, não, sabe? Até de canoa eu tenho problemas.
Às vezes as pessoas falam que o Clebão, cavalo batizado, é zangado. Por que esse conceito? Olha, tem muita lenda nisso, né? Tem muita lenda nessa história Clebão é do zangadão mesmo? Clebão zangado, Clebão é grosseiro. Tem muita lenda. Na verdade, Cândido, sabe o que que é? Eu sou uma pessoa que busca sempre fazer as coisas direito. Eu gosto das coisas bem feitas. Eu não sou de enrolação. Então, por exemplo, eu era secretário de educação. O que que eu queria? Professor na sala de aula, dando aula, aula com planejamento, uma boa aula para os alunos aprenderem. E nós fizemos isso. O que que eu queria? Era a escola funcionando todos os dias. As crianças todos os dias na escola e tendo aula e aprendendo. Nós conseguimos. O que que eu queria? Merenda escolar para todos. Eu ia para as escolas, eu ia para a cozinha, eu levantava a tampa da panela e eu pedia para comer. Experimentava, eu pedia para comer. E aí a notícia era assim, a notícia se espalhava pelas escolas. Olha, o secretário vem, vai na cozinha e ele está provando a comida. Comer comida do pessoal. Então assim, as pessoas... Você comia comida das crianças, secretário? Eu comia a comida que as crianças comiam também. Tá. Também. E isso ajudava a melhorar a qualidade, porque as pessoas, o secretário pode vir aqui na escola e ele vai experimentar. E se ele vai experimentar... Ele é grandão, come muito. Mas vai saber se está bem feito. Então, assim... eu lembro, assim, às vezes eu chegava e dizia assim, fulano, eu gostaria que você... tem um problema na escola tal, e eu gostaria que você fosse lá para ver como é que a gente resolve. Aí a pessoa dizia assim, tá bom, amanhã eu vou. Aí eu perguntava, o que é que você está fazendo agora? Não, agora... Bom, se você não está fazendo nada agora, você vai agora. Por quê? Porque a escola tem um problema que precisa ser resolvido. Aí entrava o gestor. Exatamente. Eu ia para as escolas e da escola eu telefonava. Eu disse, olha, aqui na escola o banheiro não está funcionando. O banheiro não está funcionando. A descarga está com defeito, está vazando água, a torneira está vazando água, o sifão está entupido. Olha, aqui na escola o ar-condicionado não está funcionando. As crianças estão assistindo aulas nesse calor imenso e o split está lá e não está funcionando. Então, assim, o grau de exigência que eu tinha, né? Se fosse lá na privada. Exatamente. Então, esse grau de exigência que eu tinha para se fazer as coisas bem feitas, atender as pessoas que precisavam, colocar as coisas em ordem, para que tivesse aquilo que precisava ter, tá certo? Esse grau de exigência foi que criou esse mito. Esse mito. Eu peço a pessoa, olha, eu queria que você fosse na escola e lá você resolvesse esse problema que eu vi lá. Aí a pessoa, tá bom, amanhã eu vou. Amanhã? Tá fazendo o quê? Nada, então você vai agora. E trade. Não, mas moço, imagine você tem uma empresa. E aí você tem duas sedes, aqui no seu prédio aqui que tem vários ambientes. Aí você passa no ambiente e vê um problema. E aí chama a pessoa, o funcionário, um colaborador e diz, olha, fulano, lá naquele espaço tal, tem um problema lá, vai lá e dá um jeito naquilo, vê como é que a gente resolve. A pessoa diz assim, tá bom, amanhã eu dou uma olhada. Aí você, o que você está fazendo agora? Moço, vai agora. Preguiça de torar. Não precisa, essa palavra eu nunca usei. Entendeu? Vai agora. Então veja, hoje os diretores de escola têm saudade do Kleber. Do Clebão. Hoje os diretores de escola têm saudade do Kleber. Hoje os professores têm saudade do Kleber. Porque eles sabiam que o Kleber resolvia, eles sabiam que o Kleber estava presente. Eles encontram, professor, na sua época tinha as coisas, na sua época funcionava. Tinha merenda. As mães encontram comigo, esse professor, na sua época tinha aula, meus filhos tinham merenda. Também. Era. Tem uma foto minha que até nessa campanha já botaram, não sei onde acharam essa foto, botaram. O senhor lá na sopa. Eu estava lá na cozinha levantando a tampa da panela para olhar o que é que tinha dentro. Era sopa ou leite? O que era? Não, lá tinha arroz, tinha frango, tinha Maria Isabel, tinha feijoada, tinha frutas, tinha verduras, tudo. Tinha um cardápio, os meninos almoçavam e jantavam. Deixa eu dizer para você, para cada R$1 que o governo federal enviava para Teresina para comprar merenda, para cada R$1, a prefeitura colocava mais um. Dobrava. Que atitude legal. Entendeu? Isso começou com o Alferraz. O Alferraz fez assim, o Heráclito Fortes fez assim, o Firmino fez assim, o Elmano fez assim, o Silvio Mendes fez assim, o Firmino por último fez assim. Agora não está sendo feito. E como é que está sendo feito agora? Não, agora
não está sendo feito. O que eu escuto se dizer é que tem muita escola que é na base da bolacha e daquele suco de caixinha. Bolacha e suco de caixinha. Às vezes vai uma carne moída, passa a semana todinha com a carne moída. Às vezes vai em iogurte, um tal de iogurte, que eu vi um vídeo, a professora colocando o iogurte dentro de um copo, e aqui parecia assim um líquido. Parecia um líquido. Parecia tinta. Um líquido, tá entendendo? Aliás, isso criou um problema para minha mulher, porque minha mulher é professora numa escola. E eles lá, da turma do prefeito, eles achavam que minha mulher é quem tinha feito o vídeo para me entregar, para eu fazer a denúncia. E não foi. Minha mulher passou um tempo sendo perseguida, porque eles imaginavam que ela que tinha feito aquele vídeo. Não é? E não foi ela. Ela nunca me trouxe nada, nenhum problema da escola onde ela trabalha. Ela tem ética. Tem problema? Tem. Mas ela nunca me trouxe nenhum problema da escola dela. Porque ela sabe que eu sou oposição, ela sabe que eu posso sim fazer a denúncia como oposição, como cidadão, como professor, mas ela nunca fez isso. Então essa é uma coisa que eu estou dizendo aqui pela primeira vez, eu nunca disse isso em lugar nenhum. Eu publiquei esse vídeo nas minhas redes sociais e aí ela passou a sofrer perseguição dentro da escola. Queriam até tirar ela da escola, remover para um outro lugar. Isso é recente?